Olá, o meu nome é Juliana Ponciano, eu tenho 42 anos e estou em remissão de um câncer de mama do tipo HER2 desde setembro de 2022. O que é a remissão? É que eu passei por todo um processo de tratamento, tive um acompanhamento durante 6 meses e a Unicamp me falou que estava tudo bem em setembro de 2022. Graças a Deus, agora, em junho de 2023, já fiz meus exames e continua tudo bem. Então, eu continuo em remissão, graças a Deus. Infelizmente, não é possível utilizar o termo cura, mas isso é um outro assunto, né? Eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu caso para enfatizar a necessidade do autoexame, porque vou contar aqui para vocês, bem resumidamente, como que o meu diagnóstico demorou 6 meses para eu ter o resultado. E eu só estou aqui conversando com vocês, primeiramente por vontade de Deus e depois por um pouco de sorte. Vou contar aqui para vocês um pouquinho, para vocês não darem bobeira como eu fazia. Como disse aqui, né, minha intenção é conscientizar vocês que toda mulher precisa fazer o autoexame ao menos uma vez por mês. Leva menos de 5 minutos. E caso você encontre um nódulo, não aceite que o ginecologista diga que isso não é nada, porque o ginecologista não pode ter autoridade sobre o campo de atuação do oncologista e do mastologista. E esses profissionais te falam, precisamos monitorar, alguma coisa assim, mesmo quando é um nódulo que não é o câncer, porém é um nódulo que não deveria estar ali no seu corpo, né? É um acúmulo fora do comum. E o oncologista e o mastologista nunca diz isso não é nada. E do IAPOC ao CHUI, com as mulheres que eu conversei, do SUS, do convênio e do particular, elas ouvem isso, e eu também ouvi médico ginecologista dizendo isso não é nada. A mulher não pode aceitar isso. Então, e se acaso acontecer com você de descobrir um nódulo cancerígeno ou de uma pessoa da sua convivência descobrir isso, tudo passa. Eu vou contar para vocês por tudo que eu passei. Resumindo, eu encontrei o primeiro nódulo na minha mama em abril de 2020, assim que começou a pandemia. E por esse motivo, eu fui no postinho, o médico falou para mim: ah, fica tranquila, isso daí não é nada. Porque eu estava com 39 anos, ele falou: você tem menos de 40 anos, você não fuma, não tem histórico na sua família, você vai ver que isso aí não é nada. Ele falou assim para mim. Isso foi em abril de 2020, pois eu fiquei o mês inteiro, abril, maio, junho, e no meio de julho, né, apareceu um nódulo na minha axila. Eu ligava no postinho, falavam, ah, só Covid a gente está atendendo. Ligava na prefeitura de Indaiatuba, só Covid a gente está atendendo. E o resto, né, foi embromando, como foi aqui o meu caso. A minha investigação só começou em julho, por quê? Eu descobri um nódulo na minha axila, o segundo nódulo, né? Então, nesse momento, eu tive certeza de que eu estava doente.
logo imaginei, né? Realmente é um câncer que está aqui na minha mama e uma partícula se soltou, caminhou até a minha axila e a axila, o meu linfonodo na luta para não deixar aquela partícula se espalhar pelo corpo, fez um outro nódulo, né? Voltei lá no postinho e daí a enfermeira me informou que lá em abril o médico colocou a minha solicitação de ultrassom como prioridade 2. Ele não deu prioridade 1 para o meu caso. E daí, mesmo estando na pandemia e tudo, a partir do momento que a enfermeira colocou o meu caso em prioridade 1, aí a investigação começou. Então, eu fiz o ultrassom e no mesmo dia a mamografia. Aí o médico já não utilizou, não pode, né, dar nenhuma conclusão sem a biópsia, né? Mas pelas imagens ele falou assim, ó, isso daqui é muito suspeito, porque não tem uma forma regular. Aí ali eu já entendi que eu realmente estava doente. E daí levou, por causa disso, o meu resultado não saiu na hora. Daí, quando saiu, eu voltei no postinho e a médica que me atendeu lá no dia foi muito atenciosa comigo. Eu não me recordo do nome dela agora, mas aí ela me encaminhou para o mastologista e o secretário do postinho conseguiu para uma semana depois. Aí o mastologista solicitou a minha biópsia. Para quem é de Indaiatuba, foi no hospital dia. E essa biópsia, eu fiquei despreocupada, achando que ia levar uns 40 dias para eu ter o resultado, pois veio em 15 dias. Aí entrei em contato com a secretária do mastologista, fui levar o resultado da biópsia, não abri o envelope antes, mas porque eu já sabia que eu estava doente. E daí eu só tive esse diagnóstico em setembro. E eu fui no dia 23 de setembro de 2020. Daí, aqui no estado de São Paulo, colocaram o meu nome no sistema Hebe Camargo. Então, aí em outubro eu não fui chamada. Eu entrei na Unicamp no começo de novembro de 2020. Quando a gente chega lá, então você veja que o meu ultrassom era de julho. Aí, quando eu cheguei lá no começo de novembro, eu tive que refazer tudo. Aí, refazem tudo, que eles não tomam decisões em cima do, de exames externos, né? Eles fazem lá com a gente tudo de novo. Aí eles estudam e veem qual vai ser o tratamento. O meu tratamento começou em dezembro, praticamente janeiro. Foi em 28 de dezembro de 2020. Então, resumindo, né, o primeiro nódulo foi em abril de 2020, a investigação começou em julho, o diagnóstico foi em setembro e o meu tratamento começou em dezembro. Vou mudar de slide para explicar por que que eu fui um pouquinho é, redundante aqui. Porque nessa mesma linha do tempo, se eu tivesse me tocado em janeiro de 2020, o meu tratamento poderia ter começado em junho. Se eu tivesse eu coloquei aqui uma foto de fevereiro de 2020. E eu já estava doente nessa foto e eu não tinha a mínima ideia.
Eu tava. Essa foto, essa arte no meu braço se chama Mehandi. Quem fez foi a minha amiga Michele, tá aqui o Instagram dela. Foi no carnaval de 2020, eu tirei essa foto e eu já estava doente. Eu só fui ter confirmação, mais de 6 meses depois. Mas vou mostrar adiante que sinais que eu ignorei. E o meu diagnóstico poderia ter ter acontecido rapidamente, em coisa de 3 meses, e antes da pandemia, né? Então, eu estou aqui para dizer para todas as mulheres: se toque. Essa foto foi tirada nos meus últimos dias de radioterapia, por isso que eu estou com essas marquinhas aqui na pele, que é um mapeamento de onde a radiação vem, né? Os técnicos lá utilizam uma luz para enquadrar essas marquinhas e daí vem a radiação. Aqui eu também estou com o Merrand novamente, um evento da fotógrafa Juliana, também está aqui o Instagram dela, e quem quiser ver pode também me chamar no privado. Então, gente, na minha ignorância, eu pensava que eu não podia ter câncer de mama por não existir histórico na minha família. Essa foto é de quando o meu cabelo começou a cair. Tá vendo como ele ficou falhado? Isso é fevereiro de 2021. Só depois do diagnóstico eu descobri que o câncer de mama hereditário representa apenas 10% dos casos. Então, gente, infelizmente, muitas mulheres estão suscetíveis a terem o câncer de mama. É realmente necessário fazer o autoexame todos os meses, 7 dias depois da sua menstruação. Não leva nem 5 minutos, eu vou falar lá na frente. Estou aqui com o Merrand daquela foto produzida, e aqui está a sombra do meu cabelo já voltando, porque essa foto é de setembro de 2021 e eu tomei quimio branca até junho, então o meu cabelo estava voltando a crescer. Então, gente, a minha sorte é que o tumor que eu tive tinha uma taxa de crescimento de apenas 30%, que se chama fator KI67. Então, deixa eu ver se eu digo isso aqui no próximo. Do contrário, o meu diagnóstico poderia ter sido fatal, porque se o tumor tivesse uma taxa de crescimento de torno de 50% ou mais, com a demora de 6 meses para o meu diagnóstico, eu poderia ter morrido ou ter tido metástase, e uma grande complicação. O tumor ele crescia devagar, apesar de ele ter uma agressividade mediana, né? Porque ele foi HER2. E, e daí, assim, né? Quanto à agressividade, se ele fosse o triplo negativo, mesmo que ele crescesse devagar, por ele ter ficado 6 meses dentro de mim, sem nenhum cuidado, ele também poderia ter sido fatal. E, no entanto, para as OncoFriends, né, nós chamamos umas às outras de amigas da oncologia, né, OncoFriends que estão chegando nesse mundo, eu confirmo aquilo que nós ouvimos todos os dias: vai passar. Na foto da esquerda, eu estou 2 dias antes da minha cirurgia, foi dia 3 de julho de 2021, e na foto ao lado eu estou com a minha cachorrinha que me acompanhou
é, nessa jornada toda, foi no dia 3 de julho de 2021, opa, 2022, e ela continua comigo até agora. Então, por que que a gente fala tudo passa? Eu passei por 4 químios vermelhas, 12 químios brancas, a cirurgia de mastectomia quadrante, que eu vou falar um pouquinho lá na frente, 19 sessões de radioterapia e 13 doses de Herceptin. É isso porque eu passei por tratamento com droga e tratamento com anticorpos. Exatamente porque o tipo de tumor que eu tive era o HER2, né? Ele se alimentava de proteína, então eu precisava desses anticorpos. E tudo valeu a pena e tudo passou. Então, gente, esses daqui são sinais que não podem ser ignorados. E se você for no ginecologista com um desses sinais, não aceite que ele diga, que ele faça o autoexame, o auto não, né? O exame em você e diga, ah, isso daí não é nada. Precisa ser investigado. Ele precisa encaminhar você para o ultrassom, para o exame de imagem detectar se o que está te incomodando tem uma aparência uniforme, redondinha ou disforme, para depois ele poder te dizer, eu vou encaminhar você para o mastologista e ele vai solicitar uma biópsia e daí você vai ficar tranquila. Mas ele não pode dizer isso não é nada. Isso acontece no Brasil inteiro. Enfim, gente, no começo de 2020, eu tive exatamente aqui esse primeiro sintoma. Uma alteração no tamanho ou na forma das mamas. Comigo aconteceu o contrário, né? Na figurinha, a mama direita está bem mais baixa do que a esquerda. E comigo foi o contrário. Minha mama esquerda, onde eu tive o tumor, ela ficou flácida, gente, de um dia para o outro. E eu estava perto dos meus 39 anos. A minha única reação foi pensar assim: ah, tô perto dos 40, o peito vai cair mesmo, é normal. Gente, não era. Já em janeiro, o meu corpo já me mostrou que tinha algo de errado. Eu só fui me tocar em abril e só tive o diagnóstico em setembro. Então, se o autoexame estivesse na minha rotina, em janeiro, no máximo em fevereiro, eu poderia ter encontrado esse nódulo no meu corpo. O tratamento teria sido o mesmo. Porém, quando eu cheguei lá na Unicamp, ele já estava com 4 centímetros. E eu poderia ter se naquela linha do tempo, né, lá para junho, ele era para estar com cerca de 2 centímetros, então é diferente você passar pelo tratamento combatendo um tumor de 4 centímetros e um tumor de 1,5 centímetros, 2 centímetros, é diferente. No entanto, como eu falei, tudo passa e as chances de resultado com êxito no câncer de mama hoje em dia é de 95%. Então, isso também foi uma coisa que me tranquilizou nessa demora do diagnóstico e depois, quando eu tive a certeza de que eu precisava passar pelo tratamento. Então, também é um sintoma a vermelhidão ou a coceira na mama ou ao redor do mamilo, a liberação de líquido pelo mamilo sem apertar, o inchaço na axila ou ao redor da clavícula, que é onde nós temos linfonodos bem importantes, nódulo ou caroço na mama, que está sempre presente e não diminui de tamanho. Por quê? O autoexame deve ser feito 7 dias depois da menstruação.
7 dias antes ou durante a menstruação, você pode ter inchaço, você pode ter dor, você pode ter um carocinho que está lá por uma diferença hormonal da menstruação, e não é um nódulo suspeito. É um afundamento da mama ou um endurecimento ou enrugamento da pele. Ela pode ficar com um aspecto de casca de laranja, a inversão súbita do mamilo, ou uma dor constante na mama ou na axila. E de tudo isso daqui, que eu me recordo de mulheres contando da história delas, para cada uma acontece de um jeito, mas aqui em Indaiatuba eu conheci uma mulher que a mama dela liberava pus, foi no postinho e o médico falou para ela: Isso não é nada. Dava Decadron e mandava ela embora para casa. Então, gente, eu conheço uma mulher também daqui de Indaiatuba, idosa, que o mesmo ginecologista que me atendeu no mesmo postinho falou para ela: Isso não é nada. A filha dela fez um barraco no postinho e para conseguir o ultrassom, quando essa senhora passou pelo ultrassom, estava lá um nódulo de aparência suspeita, que depois veio a se confirmar que era um câncer. Então, cara, o que eu posso fazer é alertar vocês de que se você tem um nódulo suspeito no seu corpo, não aceite que o ginecologista diga isso não é nada. É como que se faz então o autoexame, Ju? Aqui, né, se recomenda fazer no banho, mas não precisa ser no banho, mas é adequado que você esteja sem o sutiã. Ergue um braço atrás da cabeça e com o outro braço você apalpa a mama. Faz movimentos circulares de fora para dentro, de dentro para fora, de cima para baixo, de baixo para cima. Aperta o mamilo, perceba se você vai sentir dor ou não, se vai sair algum líquido ou não. E eu nem contei para vocês como é que aconteceu, né? Em abril de 2020, teve uma semana que eu estava com o mamilo durinho, os dois. E quando foi no sábado, aquilo estava até doendo. E eu olhei, até então eu não estava preocupada, só estava pensando assim, é TPM. Aí, quando chegou no sábado, eu olhei o aplicativo e vi que eu não estava na TPM. Daí eu falei, que estranho, né? Aí eu fiz exatamente essa posição aqui da boneca. Eu estava na cozinha pensando sobre isso e coloquei a mão esquerda atrás da cabeça e a mão direita eu coloquei mais para cima, perto da clavícula, e estava lá em cima. Aí, quando foi na segunda-feira, eu fui no postinho e desenrolou tudo o que eu contei para vocês, mas foi exatamente nessa posição que eu encontrei o nódulo em mim. Então, uma curiosidade, eu continuo com as minhas mamas naturais. Quando eu conto a minha história pessoalmente, toda pessoa dá uma olhada nas minhas mamas, é automático. E quando mulheres sempre falam, mas o silicone ficou bonito, né? Aí eu explico, não coloquei silicone, porque hoje em dia a mastectomia radical só ocorre em último caso. Já se foi o tempo que a mulher recebe um diagnóstico de câncer de mama e fatalmente precisa fazer a mastectomia das duas mamas, a mastectomia radical. Isso não existe mais. Então, ó, eu tinha bastante mama,
Aqui nessa foto, com a camiseta, talvez vocês consigam ver, aqui a mama esquerda, o mamilo, ó, estava lá mais para baixo e com relação ao mamilo do lado direito. Aí na cirurgia foi retirado um quarto, né? Por isso que se chama quadrante, um quarto da mama esquerda, e daí na mama direita também foi retirado um pouco, que é o que se chama de simetrização. E eu sou muito mais feliz com o tamanho que as minhas mamas são hoje. Isso foi para mim um presente do tratamento, porque tudo na vida, né, tem a parte boa e a parte ruim, e desse tratamento a resposta estética que eu tive me deixou muito contente. Isso que eu gostaria de passar para vocês, eu agradeço pela atenção e ainda fica um recado: elimine o que não te ajuda a evoluir, porque o câncer para mim foi um grande professor, um modificador do meu comportamento, e fica aí a minha mensagem de que toda mulher precisa fazer o autoexame uma vez ao mês, leva menos de 5 minutos, e caso você encontre algum nódulo suspeito, vá no ginecologista, ou se for possível, vá direto no mastologista, mas não aceite que um ginecologista diga para você isso não é nada, porque é necessário um exame criterioso para se descartar a hipótese de que seja um nódulo maligno. Então, eu agradeço pela atenção de vocês e me coloco à disposição para quem quiser ter mais informações. Um beijão.